vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo, ela passa por tantas coisas, né? O novo nascimento. Obrigado, Luiz. Ficou perfeito agora. O novo nascimento passa por ter um encontro com Jesus de verdade. Só que essa nova vida em Cristo, ela se baseia em ser discipulado. Diga para o seu irmãozinho, ser discipulado. Ser discipulado. Jesus, quando ele começou o ministério, ele chamou 12 discípulos e começou a derramar vida de Deus na vida desses 12 discípulos. Você nunca vai ter uma nova vida em Cristo se você não tiver um líder, um pastor, alguém que discipule, alguém que você escute, alguém com que você conversa. Você foi feito para ser corpo, ser ovelha, e a ovelha, quando ela se afasta, ela vai ficando sozinha e acaba se perdendo nas 99. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre a importância de ser mentorado, a importância de ter alguém te instruindo, a importância de você ter um discipulado. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Quem foi encontrando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vou te dar uma dica para você que não encontrou ainda, não? Está depois de Gênesis, antes de Apocalipse, está fácil para você achar. Mas a Janaína já. Aí, ó, já foi um pouquinho já. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia aos homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Diga glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Quando falamos de ter uma nova vida em Cristo, de aprender com o Senhor, aprender com Deus é aprender com as pessoas. Andar com Deus é andar com pessoas. E quando fala do poder discipulado, é como se fosse aquela corrida. Já viu aquela corrida na televisão de revezamento? Que o pessoal pega o bastão assim, corre, Tiagão passa o bastão para o outro continua correndo. Já viu? Quem já viu essa televisão, essa corrida de revezamento? Isso é ser discipulado. Isso é ser parecido com Jesus. É você ter alguém para que você possa passar o bastão. É você ter alguém que você possa passar a obra, que a obra não possa parar em nós, nem mim e nem em você. Isso é a importância do discipulado. Quando nós vivemos isolados ou vivemos sozinhos, corremos o risco de sermos abatidos pelo inimigo. Quem aqui assistiu o Discovery Channel aí? Net Geographic. Você já viu que os leões, quando ele vai caçar a presa, está lá o bando de gnu, 300 mil gnu. Eles vão escolher aquele que fica para trás, aquele que se afasta do bando, e vão atacar aquele lá,
para poder matar? Assim a vida da ovelha ou da pessoa que vive isolada, que não se submete à autoridade de um discipulador, de um líder, não se envolve na vida, não recebe vida do corpo, corre esse grande perigo. E Paulo sabia disso muito bem quando ele vai instruir a Timóteo e vai ensinar a Timóteo. Paulo vai dizer: Timóteo, assim como eu te encontrei, Timóteo, você também vai encontrar homens de Deus, tementes ao Senhor, e vai repassar tudo aquilo que eu te ensinei, Timóteo. Não deixa aquilo que eu te ensinei venha morrer em você. Timóteo, você agora é uma nova criatura. Você tem uma nova vida em Cristo. Essa nova vida, ela tem que continuar jorrando. Ela não pode parar em você. E Paulo vai instruir Timóteo, para que Timóteo alcançasse um lugar alto através da mentoria de Paulo. E você sabia que você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive? As 5 pessoas que você mais convive, você vai te influenciar no seu modo de falar, de andar, a cultura. Então, quer alcançar lugares altos? Ande com pessoas que já chegaram em lugares altos, Senhor. Quer alcançar uma atmosfera profética? Ande com quem já alcançou a atmosfera profética. E Paulo vai ensinar isso para Timóteo, através desse discipulado, dessa mentoria. E olha o que está escrito lá em Eclesiastes 10, versículo 11 e 12. Se estiver embotado ferro e não afiar o corte, então não deve pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Se a cobra morde antes de estar encantada, então nenhum remédio haverá no mais hábil encantador. Olha que interessante isso. Se estiver embotado ferro, ou seja, se o machado estiver encapado, o que adianta afiar o corte? Então não se deve pôr mais força. Tem gente que põe tanta força com o machado encoberto, ele quer cortar a árvore, mas ele não aprendeu como tirar a capa do machado. Ele vai bater na árvore só com a capa do machado, ele põe força, ele gasta força, ele fica ali muito tempo sem conseguir resultado nenhum. Por isso a importância de saber entender como afiar o machado. Vai dizer que se a cobra morde antes de avisar, pode ser o mais hábil encantador, o mais hábil curandeiro, que não vai ter remédio que dê. Nas palavras da boca do sábio, a favor, mas os lábios do tolo o devoram. Você não precisa encontrar um discipulador perfeito, não busque perfeição, mas busque alguém que já alcançou um resultado. Isso fala de ter uma nova vida em Cristo. Isso é muito interessante, porque quando Jeroboão ele alcançou, Salomão morreu, ele alcançou o lugar do pai, ele poderia continuar o legado do seu pai, mas ele não deu ouvido aos anciões. Ele não deu ouvido aos anciões. Sabe o que aconteceu? Ele ouviu os mais jovens e ele perdeu o seu reinado. Ele perdeu tudo que o pai conquistou. Acontece com a gente na nossa nova vida em Cristo. Tem muita gente falar muita coisa, porque agora você converteu, porque agora você está na igreja, porque agora você é crente, porque agora você ama Jesus. E quando você não escuta o conselho certo, você acaba retornando para aquela vida que um dia Deus te tirou.
Só que você é uma nova criatura, o Senhor te escolheu, Ele te separou, Ele te chamou para você viver em novidade de vida. Quem quer isso, diga glória a Deus. É isso. E vai dizer: o mentor ou líder, ele não é perfeito, mas ele está em um lugar mais alto e pode ver o buraco que você não viu. Você sabia que toda pessoa que passou um processo, que já alcançou o resultado, normalmente ela está no lugar mais alto e ela pode ver buracos que nós não vemos, caminhos que nós não vemos. Por isso a importância de termos sobre nossas vidas homens de Deus e mulheres de Deus que nos ajudam a romper, a vencer, a ser verdadeiramente uma nova criatura do Senhor. E todos nós temos áreas em nossas vidas que nós não conseguimos ver, sabe disso? Todos nós, irmãos. Eu tenho o meu pastor, o meu discipulador. Tem áreas da minha vida e buracos na minha vida que eu não consigo ver. Que é só com o meu pastor que eu vou conseguir ver. Que é só com o meu líder que eu vou conseguir ver. Que é só lá, quando eu estou lá sendo discipulado, orientado, direcionado, eu vou conseguir chegar aonde Deus quer que eu chegue. Mas para isso eu tenho que me submeter a essa autoridade. Porque todos nós temos áreas na nossa vida que precisamos ser tocados e melhorados. Provérbios 3, 21 ao 23 diz assim: ó, filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria, que é bom e siso, porque serão vida para a tua alma, graça para o teu pescoço. Então andarás em confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando temos essa direção de Deus, andamos alinhados com o Reino, porque nós precisamos ter o coração ensinado. Diga para você, nós precisamos ter o coração ensinado. Você lembra quando Moisés estava debaixo da tenda jogando fogo? Flavinho, Moisés estava em tempo de ficar doido. Ele estava em tempo de ficar doido. Toda hora chegava um problema para ele. Ah, Moisés, que a galinha da vizinha, Moisés. Ah, Moisés, que a ovelha, Moisés, do vizinho. Ah, Moisés, que aconteceu isso. Ah, Moisés. E pensa, você lembra aquele livro, aquele desenho, quando o bichinho coloca os olhos para fora, então, hein? Moisés era daquele jeito, irmãos. Não sabia mais o que fazer. Aí vem Jetro, tranquilo, Jetro. Fala, Moisés, deixa eu te dar um conselho, Moisés. Coloca líder de 50, de 100, de 1000, Moisés. Senão você vai morrer precocemente, Moisés. Moisés poderia falar assim: ó, quem é você, Jetro? Deus escolheu, foi eu. Deus levantou, foi eu, não você não, Jetro. Mas Moisés teve humildade de ouvir o conselho de Jetro. E a história de Moisés mudou. Ele alcançou algo extraordinário. Ele alcançou paz e tempo para sua casa, porque ouviu o conselho de Jetro. Só que tem pessoas que têm dificuldade em se submeter à autoridade, dificuldade em ser nova criatura, dificuldade de andar com Deus. Quer conhecer alguém ensinável? É aquela pessoa que escuta o conselho. Quer conhecer alguém que não é ensinável? É aquela árvore que você quer plantada hoje aqui, passa 6 meses ela é arrancada e é plantada em outro lugar, passa mais 6 meses ela é arrancada e é plantada em outro lugar. Ela não consegue submeter a autoridade, ela fica pulando de igreja em igreja.
ela fica pulando de ministério em ministério, porque ela não consegue submeter a autoridade. Ela ainda não aprendeu o que é ser uma nova criatura em Deus. Ela ainda não aprendeu a submeter aos pais, a obedecer, a honrar pai e mãe. Está chegando o dia das mães também. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias te acrescentar nessa terra. Tem dificuldade em submeter, estar sob a mesma missão que o marido. Tem dificuldade de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Tem dificuldade em ter humildade no trabalho, quando o chefe pede alguma coisa, já quer sair do serviço. Precisa ter um coração de pedra transformado em coração de carne. Precisa olhar para Jesus e entender os mandamentos do Senhor. Porque palavras são apenas palavras, mas é o exemplo que vai dizer. Eu costumo dizer uma frase que é muito legal: os filhos não fazem o que os pais falam, os filhos fazem o que Deus vai fazer. Ser a nova criatura passa por esse tempo de discipulado, por esse tempo de aprender, por esse tempo de estar aprendendo com o Senhor, aprendendo com alguém que já venceu aquelas lutas que você passa, aquele pecado que está oculto, que você não consegue se libertar, só consegue se libertar através do discipulado. Estava ontem no culto e tinha um pastor ministrando. Eu achei interessante que ele falou assim, que quando ele chegou lá no Marcelinho, ele era viciado em pornografia. Viciado. Ele orava, ele jejuava, ele fazia de tudo, mas vivia caindo na pornografia. Até que um dia ele encontrou um discipulador, que é o pastor Elton, e ele pôde abrir o coração para o pastor Elton. Já tem anos e anos que ele foi liberto da pornografia. Sabe que muita gente não consegue alcançar esse lugar de perdão de Deus, de libertação? É porque nós nos achamos autossuficientes. Achamos que não precisamos de ninguém, de direção, de nada. E andamos errantes por aí. 1 ano, 2 anos, 10 anos. Tem pessoas que estão há 20 anos no mesmo pecado. Pessoas que estão há 20 anos com a família da mesma forma. Por quê? Porque ainda não aprendeu a se submeter. Já passou pelas águas, já foi batizado pelo Espírito Santo, já aprendeu tudo de mim a submeter às autoridades. Acabou, glória a Jesus. Teu coração ensinável. 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Vai dizer quando Eliseu recebe a capa de Elias. Alguém com coração ensinável, você vai perceber que ele sabe esperar o tempo dele. Ele sabe que para ele crescer, o seu líder tem que subir para um lugar mais alto. Eliseu só recebeu a porção da vara de Elias porque ele viu Elias subir. Mas tem gente que para crescer, ele quer ver o líder cair. Tem gente que para crescer, quer ver o seu pastor cair. Tem gente que para crescer no trabalho, quer ver o seu chefe cair, o seu gerente cair. Porque ainda não aprendeu que quando o seu líder sobe, você também sobe. Quando o seu esposo fica bem, você fica bem também. Quando seus filhos estão bem, você fica bem também. Isso é ser nova criatura. Isso é aprender com a palavra de Deus. É andar debaixo da atmosfera profética e debaixo de uma promessa que o Senhor tem para você e para mim. Você só recebe
a unção que você respeita. Você nunca vai receber de Deus, nunca, nada que você não respeite. Você só vai receber de Deus aquela unção que você respeita. Como Elias, Eliseu recebeu de Elias a unção da palavra de Elias, porque ele respeitava a unção de Elias. Você nunca vai alcançar lugares se você não estiver disposto a pagar o preço, a se comprometer. Porque a salvação, ela é de graça, é um favor não merecido. Agora, chamado e ministério é um preço que tem que ser pago. O ministério dos custôdicos. E a primeira coisa é a submissão. Lembra quando o Senhor chamou os 12? Os 12 largaram tudo e começaram a seguir Jesus. Hoje as pessoas querem seguir Jesus de longe e querem caramba com o pastor. Está escalado para um monte de coisa na igreja, faz parte de um monte de ministério, mas só vem um dia que serve. Se submissão ao Senhor é lembrar que antes de ser um levita, de ser um cantor, antes de ser um pregador, antes de ser um dançarino na casa de Deus, você primeiro é um adorador. Você precisa se conectar com o Pai. Você precisa servir ao Senhor primeiro. Porque Deus não se importa com aquilo que você faz para Ele, Deus se importa com você. É a base que eu peguei para mim também. Irmãos, não importa o que você faz em Ele, importa com você, com a sua pessoa. E é assim que o Senhor é para nós também. Porque quando a gente tem essa visão, começamos a tomar a responsabilidade de formar novos discípulos. Começamos a virar espelhos para as pessoas. O reino de Deus foi conhecido através de 12, porque 12 discípulos imitaram Jesus. Quem é o seu discipulador? Quem é o seu líder? Quem é o seu pastor? Você tem imitado a Cristo? As pessoas olham para nós e falam assim: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Hoje não vai ter glória, Jesus, não vai ver. Mas a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, que ela vai à divisão da nossa alma. É por isso que no último dia vai ter muito que chegar: Senhor, no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu fiz maravilhas, no seu nome eu fiz tanta coisa. Dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque eram pessoas que só pensavam no altar, não eram pessoas que viviam o evangelho de verdade lá de fora. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Diga: Deus me chamou, para ser uma nova criatura. Deu uma nova vida em Cristo. E essa nova vida só é verdadeira quando eu estou formando alguém. Aleluia. Lembra de Ruth e Noemi? Noemi tinha 2 noras. Ruth tinha 2 noras. Olga e Noemi. Olga e Ruth veio que eu vou comigo aqui, as bojas. E ela disse assim para a sogra dela assim: ó, eu irei com você para onde você for.
O seu Deus será o teu Deus. A sua terra será a minha terra. E Deus honrou tanto ela, irmãos, que o nome dela apareceu na genealogia de Jesus. Porque ela via Deus na vida de Noemi. Ruth via Deus na vida de Noemi. O Deus de Noemi impactou Ruth de uma tal forma que você não larga esse Deus seu por nada. Temos que ser Paulo na vida de Timóteo. Temos que ser Ruth na vida de Noemi. O evangelho que não te transforma é o evangelho mentiroso, irmão. O evangelho que não te coloca no caminho dos céus é tudo de menos evangelho. Eu sei que esse tipo de palavra não dá glória a Deus, não dá aleluia. Eu sei que esse tipo de palavra sobre cruz, sobre arrependimento, sobre andar com Cristo, não dá ibope, mas é a palavra que vai te levar para o céu. É a palavra que vai fazer com que você olhe para o Senhor, olhe para o sacrifício da cruz e pense: Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso andar com o Senhor mais, eu preciso orar mais, jejuar mais, aleluia. O diabo não tem medo de roupa bonita, de sapato bonito, não, mas ele ainda tem medo de crente que ora e vive uma vida cristã de verdade. Aleluia, glória a Deus. E eu sabia que o culto hoje ia ser um culto que tinha que ter uma cobertura espiritual mais séria, irmãos. Porque quando a gente fala sobre arrependimento, de mudança de dentro para fora, de se tornar de verdade uma criatura, uma nova criatura, que tem uma nova vida em Cristo, o diabo não quer isso. O diabo quer que nós continuemos os nossos mesmos erros, ano após ano. O diabo não quer que nós mudamos de direção. Sabe por quê? Ele vai usando tudo que a gente quer, para tudo que a gente quer ouvir, vai nos prendendo nos afazeres da vida, nos afazeres dos dias a dias, e vamos esquecendo que um dia o Senhor nos chamou para essa missão. E pode dizer o que quiser. Antigamente, irmãos, você batia hoje e falava assim: opa, esse é crente de verdade. Hoje, irmãos, é só roupa. O caráter já não quer ser mais tratado nas igrejas. Discipulado não é mais levado a sério. Tudo virou prioridade de menos Deus. As pessoas têm prioridade para tudo, de menos também. Ah, pastor, quer ver só? Sexta-feira tem oração 20 horas, tem que ir quantas pessoas aqui na igreja? Oh, meu Deus! Aleluia! E eu vou arriscar dizer aqui agora, irmãos. Isso aqui, ó, chama Bíblia. Diga assim: Bíblia! Bíblia! Tem crente que só agrada a igreja. Meu Deus! Diga aleluia. Mas o Espírito Santo te chama tanto. Com toda saudade de ter intimidade com você de novo, de falar pelas madrugadas e você ouvir a voz dele, de te dar visões, revelações, palavras reveladas, que ele está tocando na nossa ferida, para trazer cura na nossa alma, e dizer: eu te chamei para tudo, eu te chamei para poder seguir os meus passos, eu te chamei para ser pescador de homens. E você está vivendo a vida toda com regras de peixe, não pega nada. Enquanto você andava comigo, ouvia a minha voz, tudo caminhava, para você parar de me ouvir, sua vida está tudo desandada, de cabeça para baixo, porque
você fechou a sua Bíblia em casa, volte a abrir sua Bíblia de novo. Que o Senhor está falando com você. Diga assim: uma nova vida não passa sem que eu tenha uma autoridade sobre mim. Ignorar essa autoridade é se aproximar do caos. A gente vai não, né? Toda vez que você recebe a direção de Deus, o conselho de Deus, alguém te instruiu de Deus, e você ignora, você se aproxima mais do caos. Você se aproxima do caos. Vai andando em direção ao caos. E o diabo, como se fosse a partir de algodão, quando você assusta, o caos está pronto. Última: ninguém pode ser um bom mentor ou um bom líder se antes ele não for mentoreado por alguém ou liderado por alguém. Ninguém que quer ensinar, quem quer ensinar, se não sentar para ouvir, não serve. Porque as pessoas querem ensinar, querem dar mentoria, querem liderar, querem fazer acontecer sem se submeter. Sim ou não? Sim. Se vergonha não, irmãos. É a receita do fracasso. Porque não cria raiz, não cria estrutura. No primeiro vento que vem, a casa está edificada sobre a areia. Balança tudo e cai. Mas quando a sua casa é edificada sobre a rocha, diga glória a Deus. Diga aleluia. Quando a sua casa espiritual é edificada sobre a rocha, quando a sua vida, seu ministério, seu chamado é edificado sobre a rocha, pode vir o vento que for, que a sua casa permanece de pé. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Ser e ter uma nova vida em Cristo, ela passa por ser discipulada, por aprender para depois ensinar, passar pelo processo para depois viver o milagre. Diga para o irmão assim: processo é igual milagre. Suporta o processo e viverá milagre. Diga: a sua mente é seu maior inimigo. Mude a sua mente e você vai mudar a sua vida. Mude a sua mente e você vai mudar a sua vida. Mude a sua mente e você vai mudar a sua vida. Eu quero encerrar aqui agora. Pode subir no voo. Jesus se preocupava com uma coisa muito importante com os discípulos. Ele se preocupava, quando ele partisse, como ficaria a fé dos discípulos. Como ficaria a fé dos discípulos. E isso é tão importante, tão interessante, que me fez refletir também sobre isso. Se Deus não me deu o que eu quero, Deus, se Deus não fazer conforme eu quero, aonde vai estar minha fé? Porque Deus pode me dar? Ou porque Ele já fez por mim na cruz do Calvário? Tem gente que aprendeu a receber de Deus só o pão na mão, mas nunca aprendeu a ir para os pés de Jesus. E quando Jesus tem pão na mão para dar, ela está ali comigo.
O dia que não tem mais, abandona a fé. Mas quem aprende vindo nos pés de Jesus, o Senhor não tem só pão para dar, Ele tem muito mais que isso para dar. E eu quero que fazer na sua vida. Eu quero que você se levante em nome de Jesus.